Acidente do trabalho com material biológico, geralmente eles apresentam uma alta incidência entre os profissionais de saúde, devido a diversos aspectos que são peculiares às atividades mesmo de assistência à saúde de paciente e ao tipo de agente. Portanto, a prevenção de acidentes de trabalho com material biológico é uma importante etapa na prevenção da contaminação de trabalhadores da saúde por patógeno de transmissão sanguínea. Segundo dados epidemiológicos, ferimentos com agulhas e outros materiais perfuro-cortantes, eles podem expor os trabalhadores a mais de 20 patógenos diferentes. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que de 2 a 3 milhões de acidentes percutâneos, que é um tipo de acidente que eu vou já falar sobre, com agulhas contaminadas por material biológico por ano, né? Então, por ano, ocorre de 2 a 3 milhões de acidentes, certo? Agora eu vou falar desses tipos de exposição, né, relacionada aos acidentes com materiais perfuro-cortantes. Existe a percutânea, que são lesões provocadas por instrumentos perfurantes e cortantes, né, que no caso é o que eu acabei de falar, agulhas, bisturis, vidrarias, certo? Existe também um tipo de exposição com mucosas, que é quando há respingos envolvendo olhos, nariz, bocas ou a genitália. Cutâneas, que é o contato da pele não íntegra, como no caso de dermatites ou feridas abertas, e existe também um tipo de exposição por mordeduras humanas, considerada como exposição de risco quando, claro, envolve a presença de sangue, né? Devem ser avaliados tanto para o indivíduo que provocou a lesão quanto para aquele que tenha sido exposto. Bom, mas as doenças que os colaboradores acabam ficando expostos quando ocorre esse tipo de acidentes são as mais frequentes são as hepatite B, hepatite C e HIV, certo? Agora a gente vai falar de cada uma delas. Os riscos de infecção para HIV, né, que é no caso aqui quando ocorre um acidente percutâneo, né, com pérfuro cortante, né, o risco médio de transmissão ocupacional do HIV após essa exposição percutânea é de 0,3%, certo? O acidente com mucosa, com membrana de mucosa, ele está em torno de 0,09%, até menor ainda. E o de pele não íntegra a gente ainda não tem, ainda não foi quantificado, certo? Agora o risco de infecção para hepatites, a hepatite B, ela é um pouquinho mais do que o HIV. Ela varia entre 6% a 30%, como vocês podem ver aí. Então, sem o colaborador ele fazer a profilaxia pós-exposição, né, que vocês vão já saber o que é, há um risco dele adquirir de 6 a 30%. Né? Então, o trabalhador ele fica mais suscetível a tornar-se infectado após a exposição da hepatite B. Atualmente, muitos trabalhadores da saúde eles são imunes à hepatite B como o resultado de vacinação pré-exposição, certo? Porque existe vacina. E, aqui voltando, o de hepatite C, o risco médio de transmissão é de 1,8%, certo? Após uma exposição, por exemplo, percutânea, né? Então, o risco do colaborador ser infectado é de 1,8%. Mas, caso o colaborador sofra um acidente, né? Se você sofrer um acidente, o que fazer, para onde ir? A primeira coisa é parar o procedimento, tá, gente? Chame imediatamente o substituto. Então, sofreu um acidente, deve parar o procedimento imediatamente e chamar um substituto. Remover as luvas, claro, se aplicável, se ele estiver fazendo algum procedimento com as luvas. Lavar o local com sabão ou soro fisiológico e lavar exaustivamente, tá? A questão da emergência médica, que é muito importante, é tempo ouro, gente, para poder iniciar a profilaxia com os antirretrovirais é de 72 horas, no máximo 72 horas. O tempo ouro
eles estimam em 2 horas após iniciar os antirretrovirais, mas o máximo é 72 horas, tá? Então, um colaborador tem até 72 horas para iniciar a profilaxia. E depois de ter feito os primeiros socorros, ele ter feito a parte da profilaxia, é que vai ser feito o preenchimento da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Bom, quando é que é indicado o PEP? A gente chama de PEP, que é profilaxia pós-exposição. Como é feita essa profilaxia pós-exposição, tá? Para HIV. Primeiro tem que seguir essas 4 perguntinhas aqui para ver se o colaborador ele deve tomar esses antirretrovirais ou não. Primeiro, o tipo de material biológico é de risco para a transmissão do HIV? Se o tipo de exposição é de risco para a transmissão do HIV, né, que é aquele tipo de exposição que a gente viu, percutânea, mucosa. O tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento é menor que 72 horas? A pessoa exposta é não reagente para HIV no momento do atendimento, ou seja, o colaborador que se acidentou, ele não tem o vírus HIV no momento do atendimento. Como é que ele vai saber disso? O colaborador ele tem que fazer imediatamente os testes, tá, gente? Ocorreu um acidente, ele tem que fazer o teste de HIV e hepatite, tá? Geralmente faz na unidade ou então nas unidades de referência. Se todas as respostas forem sim, aí sim a PEP é indicada, tá? Então, se todas as respostas forem sim, o indivíduo ele tem que tomar, o colaborador ele tem que tomar os antirretrovirais, tá? Bom, e quais são as medidas preventivas? Bom, as medidas preventivas, gente, para que não aconteçam esses acidentes, são as boas práticas de trabalho, né? Você seguir as medidas de segurança na sua unidade. Um exemplo, não reencapar agulha. Isso aí tá lá descrito na NR32, que trata da segurança no serviço de saúde. É proibido reencapar agulha, descartar materiais de forma adequada, tá? Então, muitos acidentes acabam acontecendo porque o colaborador ele não descarta de forma adequada lá no coletor de materiais perfluorocortantes e isso acaba até provocando acidentes com outros colaboradores, no caso da higienização, que recolhe esse material. Então, tem que ter esse cuidado. Utilizar os EPIs adequados aos riscos. Educação em saúde, né? Então, os colaboradores participarem de todas as palestras, treinamentos, a lavagem frequente das mãos, certo? E isso aí o profissional de segurança do trabalho, ele pode fazer junto com o serviço de controle de infecção hospitalar e também com o núcleo de segurança do paciente, se tiver na unidade, tá? E o esquema vacinal completo também é importante. A gente ter controle desse esquema vacinal do colaborador, tá, gente? Bom, e aqui são recomendações específicas que devem ser seguidas durante a realização de um procedimento que envolva a manipulação de materiais perfluorocortantes, tá? Também para estar evitando esses acidentes. Primeiro, durante o procedimento, ter a máxima atenção durante a realização dos procedimentos. Importante, né? Se você vai estar trabalhando com material perigoso, que pode gerar risco à sua saúde, tem que ter máxima atenção. Jamais utilizar dedos como anteparos durante a realização de procedimentos que envolvam materiais perfluorocortantes. Muitos profissionais de saúde têm esse tipo de hábito de utilizar o dedo como anteparo, e aí é que ocorrem os acidentes. As agulhas não devem ser reencapadas, como já citado anteriormente, nem entortadas, quebradas ou retiradas da seringa com as mãos. Não utilize agulhas para fixar papéis, tá? Todo material perfluorocortante, agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidraçarias, entre outros, mesmo que estéril, deve ser desprezado em recipientes resistentes à perfuração e com tampa, tá, gente? Os coletores específicos para descarte de material perfluorocortante não devem ser preenchidos acima do limite de 2/3 da sua capacidade total e deve ser colocado sempre próximo do local onde é realizado o procedimento. Então, essas caixinhas aqui, elas devem estar próximas dos colaboradores,
tá? E não deve ultrapassar 2 terços. Elas têm uma linha pontilhada, onde está apontando essa seta aqui. Tem uma linha pontilhada que não deve ultrapassar essa linha.